tô aqui desde 8 anos de idade, eu caí com o clube em 2019, aí a gente manteve na Série B e hoje eu pude ajudar o grupo em campo essa temporada, pude jogar bastante jogos. Para mim, que é da base, não tem explicação. Dar isso de presente para os torcedores, para mim, não tem preço. Amo muito esse clube. Chinelinho Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Senhoras e senhores ouvintes, na tarde e noite do último domingo eu estava ali, acomodado como um veterano meio-campista, um traste naquele sofazinho de onde costumo delinear os destinos do mundo e particularmente do meu Fluminense. Faltava pouco para o jogo Vasco e Ituano, confronto que decidiria a sorte do Clube Cruz Maltino, subir para a primeira divisão ou amargar mais um ano nas profundezas da Série B. Como quase todo torcedor, eu me dividia entre o prazer do sofrimento, o sofrimento alheio e um sincero desejo de ver o co-irmão sair daquela draga. Mas as mensagens do WhatsApp que pipocavam no meu celular tocaram o que me restou de nobreza e me fizeram decidir. Vou torcer pelo Vascão. Eram relatos curtos, textos e imagens de amigos que comoviam pela dramaticidade. Uma foto antiga de Roberto Dinamite e Dé Aranha continha uma legenda singela, aspas, saudade desses dois. Como se os antigos atacantes pudessem ressurgir do passado e entrar em campo para ajudar o time. Outro vascaíno confessava, num meme infame, sem meias palavras ou compostura, aspas, eu acredito, mas estou com o cu na mão. E um terceiro sinalizava para os excessos da medicalização que assola o mundo atual. Estou aqui, todo trabalhado no Rivotril, aguardando o jogo, dopado. No fim, deu tudo certo. Foi com sofrimento, mas o Vasco está de volta à elite do futebol brasileiro, depois da vitória por 1-0. E quem se faz presente nesse momento é o nosso Edmundo Dan. A turma é boa, é mesmo da Fusaca. Vasco! Aí, para quem pensou que ele tivesse sucumbido às emoções do último domingo, eis que ressurge, revigorado, abençoado por Pai Santana. Eu aproveito para parabenizá-lo pelo justo retorno à Série A e para dedurá-lo também. Por quê? O Rivotril fez efeito? Não, é só uma figura de linguagem. Eu já fiz uso do Rivotril, mas não para assistir o futebol. Já fiz uso dele em outras ocasiões, assim, mas é mais efeito dramático para postar mesmo. Merecia, né? Um Rivotrilzinho. Sim. Eu cheguei realmente a cogitar não ver o jogo. Aí saiu o gol e tal, não sei o quê. Aí me mandaram mensagem, tá mais tranquilo? Eu falei, cara, com o Vasco, se o Vasco fizesse 3-0 agora, eu ia estar com o cu na mão. Entendeu? Com esse time do Vasco aí, e dito e feito, né? Vasco 1 a mais, no final do primeiro tempo já o Ituano com 1 a menos já estava dominando o Vasco. Tranquilo, mas dominando legal, assim, botando na roda. É verdade. Entendeu? Rolou essa brincadeira do acesso culposo, né? Quando não se tem intenção de subir, né? Vasco e Bahia, no caso. Mas eu acho que faz sentido, porque o Vasco se esforçou muito mesmo. Muito. Acho que estava escrito que era para subir, né? Porque, porra, time com 9 pontos de distância. Tal. O exemplo é o Ituano, né? Que naquela época estava a 15 de distância do Vasco. E chegou, porra, tava quantos? 2 ou 1, né? Não me lembro agora. 1 ou 2 pontos, porra. 2 pontos. 2 pontos, né? Ganhasse, não passaria, né? Não, verdadeiro absurdo. Eu brinquei até nas redes sociais, né? De que subiu na cagada e subiu na cagada mesmo. Subiu na cagada, pô. Não era para ter sido assim. Não era para ter sido assim. Mas chegar na última rodada, pô, e aconteceu exatamente o que aconteceu o campeonato inteiro, jogando mal
E depois que o Zé Ricardo saiu, aquele traíra safado, porra, o time desandou na defesa, pelo menos com ele, o time não tomava gol, né? Jogava meio mal, ganhava meio na sorte lá de 1-0, 2-0, 2-1, tal, não sei o quê, mas, porra. Mas ele teve uma proposta, né, cara, do Japão, não tinha como recusar, né? Traíra. Tomara que ele coma um sushi estragado lá no Japão ou caia dentro de um buraco provocado por um terremoto lá. Agora, o Ituano jogou melhor grande parte do tempo, sendo um time muito razoável, né? Um time Jogou. medíocre que assustou o Vasco o tempo inteiro. O que eu acho que é um sintoma dessa campanha, né? Eu não acho que foi cagado, eu acho que foi a gordura que acumulou durante grande parte do campeonato. Mas sei lá, o terço final da campanha do Vasco foi absolutamente horroroso, né? Eu acho que foi cagada no sentido dos gols que o Vasco não tomou. Ah, tá. Porque o Ituano poderia ter fechado o jogo 3-1, tranquilamente. Tranquilamente, assim, no primeiro tempo já poderia ter virado. Já poderia ter virado. Ele perdeu gols futebol, assim, né? absurdos, entendeu? E foi assim com o Vasco o tempo inteiro, a galera perdendo gol. Só não aconteceu lá em São Januário, né? Poderia ter resolvido a parada com tranquilidade lá, né? Tal. Acabou que na última rodada a lógica que vinha prevalecendo se inverteu, né? Do Vasco ser melhor em casa do que fora, nas duas últimas rodadas acabou invertendo. Por isso que eu estava muito pessimista. Porque o Ituano, além de estar com um time mais encaixado que o Vasco, na minha opinião, tem um time melhor, né? Na teoria só. Mas o Vasco não encaixou o time em momento nenhum, depois que o Zé Ricardo saiu, e nem com ele também. Então. Mas o Vasco tinha um time pior, jogando pior, num momento emocional pior, porque veio de uma decepção lá em São Januário, o Ituano num crescente absurdo, fazendo um puta segundo turno, chegando para decidir em casa, sem esperar que isso fosse acontecer, com torcida lá. Tudo bem que a torcida do Vasco fez barulho mais do que a torcida deles, tal, mas o quadro era todo desfavorável, e o Vasco com esse handicap negativo, né? Fora de casa. Né? O Ituano perdendo gols, que era uma coisa recorrente contra o Vasco, defesa muito frágil, né? Depois você fala aí do time do Vasco, né, na próxima pergunta. Isso. Mas incrível, como um goleiro, que eu considero um goleiro muito ruim, indigno das tradições do Vasco, é a minha opinião, depois você pode falar com mais... Sim. Fala. O goleiro foi responsável direto pela classificação do Vasco, né? É. Batman. Ele fez uma puta atuação. Teve. Aquela defesa... cabeçada no primeiro tempo sim. com Gordon Banks, cara. Ele se redimiu de qualquer má atuação que ele teve. Mas ele é um goleiro razoável só, cara. Não é um goleiro para time do Vasco. A tradição do Vasco. Pode compor a equipe de goleiro ali, terceiro goleiro. Cara, o Vasco se perdeu completamente depois da saída dele, porque ele coloca aquele Maurício de Souza, um cara que era promissor. Não, pelo amor de Deus. Do Flamengo. E o cara não consegue... sabe, assumir a responsabilidade de um time grande como o Vasco na segunda divisão, meio em crise, que ainda pegou o time bem, né? Depois foi só ladeira abaixo. Sim. Depois colocou aquele auxiliar que parecia não querer. De jeito, a cara daquele Emílio Faro era, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, e ele fez questão de dizer, né? Não, eu não quero ser técnico. Eu quero ser técnico. Mas ele não queria, a cara de enfado, a cara de sofrimento. Ele até antes do Maurício, ele assumiu, né, uns 5 jogos ali e tal, né? Enfim, e aí ele ainda pegou a rebarba do efeito Zé Ricardo. Ele conseguiu ganhar os 3 jogos, tava mantendo. Aí começou a dar uma rateada. Aí, pô, não, vamos chamar um técnico. Aí chama esse cara, né, estagiário lá do Flamengo, né? Porra, pelo amor de Deus, né? Parece que o cara foi até bem nas divisões de base do Flamengo, mas, pô, estrear no profissional, num time, numa das maiores torcidas do Brasil, numa pressão de Série B, bicho, pelo amor de Deus. E o cara querendo mostrar servicinho. O cara querendo mostrar que, porra, ele sabe dos esquemas, porra, em vez de fazer o feijão com arroz, fazer o time jogar ali e tal, não sei o quê, não, vou mudar o esquema de jogo. Aí começou a perder. Tipo, o Zé Ricardo é tipo um perfil do Zé Ricardo. Um cara que começou nas categorias de base do Flamengo, na verdade começou no Vasco, né? E depois surgiu no Flamengo, também na base, depois assumiu o Flamengo e deu certo. Então vamos chamar um novo Zé Ricardo para isso dar certo. Não tinha que ter chamado um novo Zé Ricardo. Tinha que ter chamado um técnico cascudo, alguém, como o Jorginho, né? Que eu acho que é cheio de defeitos. Mas pelo menos tem ali um astro, uma casca que daria uma
uma possibilidade maior do Vasco subir como subir. E teria um tempo maior, né, para organizar o time também, né? E já veio como bombeiro, né? Vamos aproveitar para ouvir o depoimento do Vander. Vamos soltar aí que é o Vander falando aí de todo o sofrimento dele aí. Vander é quem mandou a foto do Dearane e do Dinamite. Exatamente. Vander Viana, nosso amigo aqui, já participou de alguns chinelinhos aqui também, então solta aí o depoimento dele. Depoimento sofrido. Salve, pessoal do Chinelinho Cast. Olha só, minha experiência com o Vasco na Série B foi tão longa quanto a viagem do Vasco da Gama às Índias. Não foi brincadeira, não. A gente enfiou 7,5 milhões de torcedores, um Paraguai inteiro dentro de um anal, lançada no mar caudaloso e brutal da segunda divisão. Não foi fácil, não. A gente, passa esse tempo todo no grupo de acesso e só consegue garantir de verdade a nossa volta para a elite do futebol brasileiro na última partida. Num jogo sofrido, com defesas épicas, com expulsão de Andrei. É fácil não, cara. Eu não aguento mais não. Pressão do Ituano, aquele jogo ontem não é para fraco não. O Vasco não é para os fracos não. O torcedor do Vasco, acima de tudo, é um forte. Eu espero que esses grupos políticos do Vasco parem de brigar, entendeu? Que as disputas sejam resolvidas sem prejudicar o time. Porque não tem condição, essa diretoria só pensa nela, só quer saber de dinheiro, e essa parceria com a 777 tem que se traduzir em vitória, título, orgulho para a torcida, porque o craque desse time é a torcida, tá? Então a gente precisa e tem que cobrar desse time a grandeza que a instituição Vasco da Gama tem, ok? Um abraço a todos aí, vamos nessa, ano que vem tem mais. Na verdade, eu espero que não tenha mais, né? Do que aconteceu, né? Espero ter mais de outras coisas. Né? Uma lição de vida, esse depoimento de história, de geografia, de moral e cívica. Muito bonito o depoimento. Você achou que foi a maior Série B de todos os tempos? Cara, tinha tudo para ser, né? Com a presença dos que subiram, né? Dos 4 que subiram, né? Mas, porra, bicho, tirando o Cruzeiro... Eu vi o Cruzeiro na Copa do Brasil, quartas de final contra o Fluminense. É um time bem fraco, cara, da primeira divisão. Mas ganhou com sobras a Série B, o que acho que indica o nível da suposta maior Série B de todos os tempos. Na grife foi, né? Grandes camisas, grandes times. O Grêmio passou muito tempo fora do G4, Bahia também. O Vasco foi o que ficou mais tempo dos que subiram ali, fora o Cruzeiro e tal, mas, porra, nunca jogou bem, né? Nunca jogou bem também. Exato, tanto é que Grêmio, Bahia e Vasco ficaram nesse troca-troca de técnicos até, né, acertarem com velhos conhecidos. Fizeram o possível para não estar no G4. Os três, entendeu? E contaram com a sorte da incompetência de quem vinha abaixo também, né? Porque vários, como o Sport também, enfim, Sampaio veio num crescente, o Ituano também, mas teve outros aí que tiveram para entrar também, que foram... Galera que não queria mesmo, né? Não quer subir. Não quero. Não quer. Esporte, vem, Esporte. Não tô afim. O Náutico até, porra, não quero. Quero, porra, universos mais profundos, Eu vou explorar, eu quero um encontro com Santa Cruz, lá embaixo. Tá indo. Santa Cruz do nosso querido Rostão de Albuquerque e do nosso querido... Ezequiel Pierre. 2023. Não quero falar de Série C, não. Quero falar de futuro. Com a SAF, que você acha? Quem será aproveitado do elenco atual? Que 3 jogadores serão aproveitados do elenco atual? Será que vão ser só 3, cara? Eu acho que tem mais gente que poderia ser aproveitada. Talvez não como titular, mas para ir compondo. A garotada vai. Deixa eu falar, cara. Com isenção da distância. Sim, fala aí. Desenvolve aí. Fala aí. Na minha opinião, vendo de fora, assim, os garotos, né? Andrei foi expulso, né? Podia ter sido responsável, marcado a carreira dele com isso, mas é um bom jogador. Eu vejo muito vascaíno implicando com o garoto Figueiredo, que eu acho excelente jogador, responsável direto pelo gol. O Peck, eu diria essa trinca, para mim. Esses 3 eu acho que deveriam estar. Colocaria aquele Guinaldo também. Tem aquele Marlon, né? Também. O Yuri Lara, que não é cria do Vasco, mas veio do Olaria, mas que, pô, segura bem ali atrás também e tal.
Acho que tem uns 6 ou 7 ali que eu acho que poderiam ser mantidos, cara. Agora tem que ter uma reformulação muito. Mas eu acho que a barca vai sair cheia, né? Acho que vai. Até porque, pelo que eu vi aí, tem 16 jogadores, né, que encerram o contrato agora. Vamos torcer, né, para que esses caras da 777 sejam sérios mesmo, tal. Eu não sei. Até agora, essa cara desse Josh Wander, cara, na boa. Eu tenho um grande medo disso, cara. Não sei. Esse cara, para mim, é um playboyzinho americano, assim. Eu já externei a minha opinião atual. Enfim, o que eu penso, de forma geral, sobre a SAF. Sim. Meu temor é que coloque Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro e o próprio Fluminense, que está cogitando também, em prateleiras do tipo. Esse é o time brasileiro que vai disputar sempre agora do 5º ao 8º lugar, porque o nosso cronograma de investimentos prevê isso. Então, é isso que vai ser a partir de agora. E aí você vai categorizar o futebol brasileiro, como já está sendo meio sedimentada essa categorização, nessa hegemonia, com Flamengo, Palmeiras lá em cima, e o resto disputando ali nesse organograma de executivos que veem o futebol como um business apenas. Cara, eu assim, tem um detalhe que eu vou falar, até que o Marcelão, que gravou um depoimento pra gente também, ele fala também. Cara, acabou a temporada, né? Então a SAF, na minha opinião, já deveria estar agindo. Eu não sei como é que está essa questão de bastidores, no sentido de pesquisa, de mercado, de ver quem é que vai contratar, quem é que não vai e tal. A grande definição era se ia ficar na segunda ou na primeira. Vai para a primeira, então acho que já tem que se mexer. Tem aí um tempo legal, né? Que o Botafogo, por exemplo, não teve, né? O Botafogo começou a contratar há uma semana, o técnico chegou a uma semana do Brasileiro e o elenco foi sendo contratado durante o Brasileiro. Agora é que o time está começando a dar uma encaixada, né? Ainda assim, aos trancos e barrancos, né? Tal. Eu acho que vai ter 190 milhões só para o futebol, né? Só para o time. Acho que dá para montar. Sim, esquecemos também de falar do Alex Teixeira, né? Que é um nome que tem um pouco mais de experiência e tal, e que se o Nenê vai sair, né? Enfim, o Nenê não tem mais condições. Acho que o Nenê poderia até ficar, mas a SAF não vai admitir isso, né? Como fizeram com o Fábio lá no Cruzeiro. A SAF pratica o ageísmo. Acho que em casos especiais essa questão do ídolo é importante, né? Até por uma questão de marketing, né? Usa o cara para chamar sócio, né? Para ir, bota ele em campo de vez em quando, bota em amistoso, enfim. Mas o que eu espero é isso, cara, que não haja esse atropelo que houve com o Botafogo, entendeu? Vai haver no Campeonato Carioca, entendeu? Porque o Campeonato Carioca, cara, é aquela história, né? Enfim, se ganhar, acho que ia ser legal, um estímulo, tal, não sei o quê, mas não quer dizer nada, tal, então acho que tem que usar mesmo o Vasco agora, vai ter pelo menos uns 4 meses, cara, para essa SAF montar esse time, entendeu? Já incluindo o Carioca sendo encarado como uma pré-temporada de luxo. A torcida não aceita perder clássico, né? Eu quero falar da importância do título carioca, sim, que pode não ter a mesma expressão, mas sempre terá uma imensa importância. Vi de 70 mil pessoas no Maracanã esse ano e o Flamengo fretando voos para que De Arrascaeta voltasse. Então, o que não tem importância... Exatamente. Tem importância, é o que eu quero dizer. Guarde seu rancor aí, por não ter ganhado nada além do Carioca esse ano. Uma faixa aqui que exibo com orgulho. Cara, não é possível que o torcedor não entenda que a SAF está montando um time, né, cara? Porra, as pessoas não entenderam ainda que leva uns meses para o negócio começar. Então, cara, porra, os truculentos gostam, né, de brincar de porradaria, né, tal. Enfim, mas... Brasil, cara, eu acho que não entenderam e não vão entender. Acho que o futebol brasileiro tem uma cultura muito específica, tem coisas que são muito bem para o mal. Então, eu acho que a SAF vai ter que se adaptar um pouco a esse jeitinho brasileiro, ou a esse jeitão brasileiro truculento. Não vai compreender, sabe? Ninguém aqui vai aplaudir depois que o time perde pro Bragantino, sei lá, no Engenhão, sabe? Vai, SAF, viva vocês... viva o português, o técnico lá, não sei o quê. Não vai, né, cara? Vai dizer time sem vergonha. Essa é a nossa cultura mesmo. Não, sim. O que eu estou falando é de não ter as reações violentas, de invasão, de agredir jogador, de agredir técnico, esse tipo de palhaçada. Não, o time sem vergonha, o cara pode gritar. Porra, pode gritar à vontade. SAF sem vergonha. SAF sem vergonha. Porra.
xinga em inglês o Textor. Hey, Textor, go fuck yourself. Hey, Textor, go fuck yourself. É isso, Você vai cara. entender. Bom, antes da última pergunta aí, que eu já sei que você vai fazer, ô Alfredo, vamos ver os depoimentos aí do Marco Polo primeiro, também grande vascaíno. Por exclusão, vocês sabem qual é o depoimento que ele deu pra gente, que ele mandou pelo WhatsApp no começo aqui do programa. E logo depois o Marcelão. Marcelão também, nosso amigo aí do canal Jogos e Algo a Mais, tal, dando seu depoimento sobre o panorama geral para fechar o debate aí, né? Inclusive falando da SAF também e tal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer participar de mais um Chinelinho Cast. Rapaz, foi um sufoco esse ano, hein? Que sufoco. No balanço aí, o time deu pro gasto e salvam-se apenas algumas almas que poderão ser aproveitadas aí no projeto da SAF para o ano que vem. Eu listo aí o Andrei, o Ignaldo, o Peck, o Yuri Lara e o Figueiredo. E agora, por conta do último jogo, o goleiro, né, o Thiago Batman. Acho que ele merece uma chance aí de compor o elenco, mas não para ser titular. Enfim, é isso, né? Vasco sempre e até morrer. Mas foi quase. Um abraço, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui Marcelão, do canal Marcelão Jogos de Algo a Mais, vascaíno e muito sofrido. Eu estou aliviado, né? A Série B, para mim, no Brasil, funciona como um castigo para os clubes grandes que não fizeram o dever de casa e caíram. É a Série B mais injusta do mundo, porque cai 20% dos clubes que jogam o certame, né? Isso é um absurdo. Então, o Vasco, ele simboliza muito o que acontece no futebol brasileiro, a decadência do futebol brasileiro. Então, ver o Vasco nesse patamar, né, e caindo aí sucessivas vezes, é um erro de administração, é um erro do que a gente viveu esses últimos 20 anos, né? Se você olhar, os 20 anos correspondem aos pontos corridos. E nos 20 anos de pontos corridos, nunca algum time fora do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né, foi campeão. Então, os pontos corridos é um erro. Essa ilusão de que a igualdade é absurdo. Obviamente que o Vasco cometeu vários e vários erros, mas se você olhar de maneira com muito carinho, com muita atenção, os times que o Vasco caiu e os times que o Vasco subiu ou não subiu, foram times bem montados. O Vasco sofreu muito nessa Série B por erros da administração, né? Então, a troca de técnico demorou demais, então a gente sofreu com 14 rodadas sem técnico. Isso é um absurdo. Mas eu estou muito aliviado e muito, vamos dizer assim, com boas perspectivas para o ano que vem. O Vasco tem agora, com a SAF, a chance de ter 4 meses de pré-temporada. Então acredito que nessas 4 meses a gente consiga montar um bom time, escolher um bom técnico, fazer um bom manejo, porque vai ser um ano que vem muito grandioso para o futebol brasileiro, né? Eu espero que a gente não ganhe a Copa do Mundo, obviamente, mas eu acho que para o Vasco e para os outros times a coisa vai melhorar. Força Vascão, ano que vem será um ano de muita luta e eu acho que a gente já consegue beliscar alguma coisinha aí, nem que seja um carioca, para dar uma alegria maior à nossa torcida, porque a gente não ganhou nada, né? A gente só subiu e fugiu do castigo. Forte abraço, saudações vascaínas, casaca, a turma é boa, é mesmo da Fusarca, Vasco. Depoimento forte, Marcelão sempre muito polêmico, digamos assim, né? É verdade. Os poucos caras que ainda falam a palavra certame, né? É verdade. Você vê, vamos ganhar nem que seja um carioca. Você vê como o carioca ainda vale muito, né? Claro. Seria bom, mas assim, não me importa. Eu, pelo menos, não me importo se o Vasco usar o carioca exatamente para montar o time, né? Que eu acho que é o ideal, né? Isso aí. E entregando, Marcelão mandou pra gente um meme também tenso, né? Que comecem os jogos.
antes do jogo de domingo. Parecia o personagem de Jogos Mortais e depois, quando o Vasco ganhou, né, o jogo e se escapou do inferno, ele mandou uma taça, parecia um imperador romano, vinho na mão. Falando em jogos, né, que comecem, que termine o nosso debate com uma pergunta que eu vou te fazer agora, bastante delicada. Como é que fica o papo na segunda da gloriosa Série B sem cariocas na segunda? Como é que vai ser? Pois é, rapaz. Barbosa. Aí, Joshua, a pica agora tá na tua mão, meu compadre. Então, é o seguinte, bom, para quem não conhece, Papo na Segunda é um quadro lá do canal Cosquinha, que é um canal de humor que eu tenho junto com os atores Léo Arena e Luiz Delfino. E eu e o Luiz começamos esse debate humorístico, né? Com dois personagens, o vascaíno, que é o Barbosa, que eu faço, e o Luiz faz o Leônidas, que é o botafoguense. Coisa que eu falei, o Vasco vai subir. Só faltava um ponto. A previsibilidade, pô, só tem duas possibilidades, subir e não subir. Aí até eu faço previsão, assim, pô. Ué, mas eu previ que ia subir, você previu que não ia subir. 50%, pô. São dois idiotas que acham que entendem de futebol, mas não entendem porra nenhuma, tal, ficam dando palpites completamente aleatórios, assim, tal. E a gente começou esse debate há 2 anos, né, quando os dois estavam na Série B, né? Daí o nome Papo na Segunda. Além da gente lançar os episódios novos às segundas-feiras, que continua rolando, né? Você tinha essa questão, né, do trocadilho com o fato de os dois debatedores estarem na segunda divisão. Bom, o Botafogo subiu ano passado, o Vasco ainda permaneceu, né, mudou um pouco o contexto do nome né, o Papo na Segunda passava a ser na segunda para o Botafogo, na segunda-feira, e na segunda divisão para o Vasco e tal. E agora que os dois estão na primeira divisão, a gente está vendo se mantém o nome apenas por ser segunda-feira, ou se a gente acrescenta de repente, papo de primeira e passa a fazer no domingo, que é o primeiro dia da semana, não sei. Não sei, mas aí vai ser chato ter que gravar no domingo, né? Eu vou perder meu domingo. Não dá. Sei lá, continua com o conceito, papo de segunda na primeira, uma coisa assim. A gente já inventou isso. Papo na segunda de primeira, alguma coisa assim e tal. Enfim. Isso é melhor. Aí bota um de primeira, né? Assim, tudo em cima da vinheta. Provavelmente vai ser isso, né? Mas a gente vai continuar, a gente vai fazer agora igual o Chinelinho vai fazer também, a gente vai fazer episódios especiais, né, na Copa também, papo na Copa, né, papo na segunda na Copa e tal. Mas é isso aí, rapaziada, 2 temporadas sem os 4 grandes do Rio no Brasileirão é uma coisa bem bizarra, né? Então essa você já sabe que é a senha para que soe a vinheta do Bizarrices do Futebol. Bizarrices do Futebol. Bom, então eu vou aproveitar a ocasião, né, para te perguntar. Você teria alguma bizarrice, um resgate bizarro aí desse período do Vasco na Série B, ou mesmo anterior, alguma coisa ancestral para marcar essa estranha fase do Vasco? Uma é anti-flamenguista, já que eu terminei super rancoroso o último bloco, vou deixar lá um pouco mais desse rancor aqui. Final do Carioca de 95, né? E, evidentemente, eu estava secando o Flamengo, como todo bom vascaíno e anti-flamenguista, claro, né? Torcendo muito pro Fluminense. E, quando saiu o gol de barriga, eu torci, gritei enlouquecidamente como se fosse o Vasco, né? Sabe que a alegria igual a Vasco ser campeão é ver o Flamengo se fuder, né? Então, e tinha o meu tio, né? Pai do Cláudio, meu primo, que já esteve aqui com a gente também em 2 episódios, tal, e do irmão dele também, o Paulo também, todos flamenguistas, estava meu tio flamenguista doente, meu primo mais ainda, tal. Na época não tinha essas facilidades tecnológicas de hoje, né? Celular, smartphone, esse tipo de coisa, tal, né? Enfim, a internet estava, tateando ainda, tal. E eu tinha o famoso 3 em 1 aqui, né? Que você gravava na fita cassete o que tocava no disco, né? Eu tinha aquele disco da Cid,
com os hinos dos clubes, LP que eu tenho até hoje aqui e tal. Tenho digital, mas tenho o LP aqui, a bolacha tal. Tinha o hino do Fluminense, aí eu falei... Mostra um dia aí, tem que mostrar esse disco um dia. Sim, sim. Gravei, então. Perdi 1 hora. Olha só para tu ver como é a vontade de sacanear flamenguista. Perdi 1 hora da minha vida gravando um loop contínuo. Gravei várias para encher meia hora de um lado da fita baixa, aquela fita laranjinha baixa, com o hino do Fluminense em loop, assim, em loop. Isso você faz hoje com um botão no Spotify, né? Para fazer o negócio girar em Aprendam, millennials, o que era batalhar para você ter uma espécie de meme, né? Um meme ancestral. Exatamente. E aí eu virei a fita mais meia hora, gravando de novo, a parada toda, né? Enfim, beleza, maravilha. Gravei a porra toda 1 hora depois, aí deixei a fita a postos ali, né? E o meu 3-em-1, ele tinha uma vantagem, uma inovação na época, digamos assim, que quando acabava a fita, ele virava automaticamente a fita. Ele já tocava o outro lado, ele tinha um cabeçote duplo, entendeu? Então, acabava a fita, automaticamente ele ia para o outro. Então, tem 1 hora de sacanagem. Liguei para a casa do meu primo para saber se tinha alguém, né? Evidentemente. Atenderam. Meu tio atendeu. Aí eu desliguei o telefone. Aí deixei tudo armado ali no ponto, não sei o quê. Liguei de novo. No que atendeu, eu pendurei o telefone com um peso. Assim, o telefone era aquele ainda não era de disco, mas era aquele meio... de tecla, tá, mas tinha aquele fio caracolado, né? Então, botei o fio, um peso em cima e o microfone pendurado na caixa de som, assim, na boca. E deixei rolar. Acabou, deu 1 hora, fui lá, já... troço rolando. Tal. Quando voltei, acabou, tal, passou, tal, aí lá pelas tantas, lá passou a semana, tal, não sei o quê, meu primo me liga, o Cláudio. Conversa vai, conversa vem, falando do jogo e tal, não sei o quê. Aí ele virou e falou: porra, cara, meu pai ficou puto aqui no domingo e tal. Algum babaca ligou pra cá, botou o hino do Fluminense aqui, não parava de tocar porra do hino do Fluminense. Pô, prendeu a linha pra caralho, bicho. Pô, a linha ficou, meu pai ficou puto aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei: fui eu, cara. Cara, foi tu, pô, meu pai ia ficar puto contigo. Não, me entreguei. Não teve. Aí depois que meu tio, porra, rapaz, como é que tu faz isso? Não sei o quê, porra. Muito engraçado. Mas então é isso, né? Depois desse episódio de cunho tão confessional, só me resta esperar pelos presentes do Papai Noel Josh Wonder, o chefão da SAF, para voltar a gritar é campeão. Mas calma, que neste ano ainda tem Copa do Mundo. Pois é, a partir da semana que vem o Chinelinho Cast terá episódios totalmente dedicados ao Mundial, que começa no dia 20 de novembro. Aguarde! Até semana que vem com mais um Chinelinho Cast. Chinelinho